Aqui, nosso material agora vai falar com a gente sobre características diferentes que os arquivos de dados podem ter. O material deve estar abordando 3 ou 4 tipos desses arquivos. Quantos existem? Um monte. São vários. Mas a gente vai dar uma olhada em 3, que no foco que a gente tem vão ser os 3 principais, para aí a gente começar a olhar, a pensar um pouquinho melhor em guardar os dados e começar a ver banco de dados. Então, existe um tipo de arquivo que a gente chama de arquivo sequencial. O que tem esses arquivos sequenciais? Eles armazenam as estruturas de dados, ou seja, o conjunto de dados que você vai guardar respeitando as estruturas criadas anteriormente, de uma maneira sequencial. Sequencial seria como? Então, se eu cadastrei, vamos supor lá os proprietários. Cadastrei primeiro a Ana, depois o José, depois a Maria. Ah, ficou sequencial, né? Primeiro a Ana, o José e a Maria. Você acha que alguém, e eu mesmo, um dia, 2 dias depois, vou lembrar qual foi a sequência de registro que eu fiz, quem eu cadastrei primeiro? E se não for você, que você fez um cadastro, mas um monte de gente lá da sua empresa pode precisar desses dados. Ele vai saber que sequência você fez? Então, a ideia do sequencial não é essa. A ideia do sequencial é que existe no dado armazenado uma sequência a ser respeitada. Vamos supor, lá num dos exemplos que tinha lá o CPF, eu posso falar, ó, independente da sequência, quem foi cadastrado primeiro e segundo, eu vou colocar sempre no meu arquivo em ordem crescente de CPF. Então não interessa o dia, a hora que o cara fez o cadastro. O seu ambiente ou o seu computador, melhor dizendo, o cuidado com o arquivo de dados vai ter que verificar. Está chegando um cara novo aí, tá? Olha o CPF dele. Ele é muito pequeno? Não. Ele é muito grande? Não. Puta, então vai ter que colocar ele no meio do arquivo, a gente tem que achar a posição dele. Sim, porque o arquivo é sequencial. É isso que ele está mais ou menos comentando aqui. Do que tem aqui entre alguns desses comentários, né? Existe perda de flexibilidade na realização de operações de modificação. Por quê? Se o cara fizer uma troca, mudou o CPF da pessoa, nossa, vai ter que trocar todos os dados que pertencem àquela pessoa de posição dentro do arquivo de dados. Indicado no acesso de registros, usando, né, argumentos que coincidam com a chave de ordenação. Cuidado, hein? A gente vai começar a ver bastante palavrinhas-chave no material, na aula de hoje e algumas na próxima. Então, chave de ordenação é a chave que é responsável pela ordem, pela classificação dos dados. Então, vou colocar lá, vou guardar um dado, vou respeitar a sequência que o cara cadastrou. Que sequência tem? Nenhuma. Sequência de cadastro, ninguém vai saber que sequência é. Primeiro pode ser muitas pessoas, ou mesmo uma pessoa que fez esse cadastro há 10 anos, quem se cadastrou em terceiro? Qual foi o último cara que você cadastrou? Então, no arquivo, ele tem uma sequência, e aí a gente vai ter que cuidar desse arquivo de dados para sempre respeitar a sequência. Independente se você vai deixar o cara apagar, incluir gente nova, modificar um dado. Por isso que está ali como flexibilidade. É melhor você deixar o cara alterar um dado principal desse que coloca a ordem no arquivo? Não. É melhor para você manter a segurança dos seus dados. Se ele quer mudar, então força ele a apagar o que existia e incluir um novo. Dá menos processamento de dados para não quebrar a integridade das informações que estão guardadas. O segundo tipo de dado aí é o que a gente chama de sequencial indexado. Qual a ideia desse indexado? Pensem lá num sumário de um livro grandão. Você fala, puta, para achar o que eu preciso, eu vou ter que ler o livro inteiro. Pode dar a sorte de estar no começo e pode ter o azar também de ser lá o material final. Por isso tem um sumário. Você vai lá no sumário e fala, peraí, eu não vou ler tudo isso aqui não, deixa eu olhar aqui onde é que está. Aí acha lá a posição, vai diretamente onde você quer e pronto. Você vai ler o que te interessa. Para mexer no arquivo de dados, a ideia também é essa. A gente cria um índice, a ideia do sumário. E aí, na hora que eu for procurar alguma coisa no arquivo, eu não vou no arquivo de dados, que é a representação que ele está colocando aqui. Ó. Ele vai primeiro numa estrutura adicional, que a gente chama de índice. Então, tem um arquivo novo,
tem. Então já começa assim. Para guardar esses dados e ser eficiente em manipulá-los, a gente vai gastar mais espaço do HD. No entanto, esse é o custo-benefício que vale a pena se você tem bastante dado. Apesar de eu perder um pouco mais de espaço do meu HD, ele vai ficar muito mais rápido do que aí a tal da manipulação sequencial do dado. No entanto, olha o que está em destaque aqui, ó. O arquivo de dados ele tem que estar em uma sequência. O terceiro cara aqui, que seria o melhor desses três, então, como seria esse arquivo de dados? O que ele fala de uma maneira simples é assim, ó. Na hora que alguém quiser procurar o dado, um dado no arquivo, ele já vai abrir o arquivo e já vai estar exatamente na estrutura, ou melhor dizendo, no registro que ele queria. Como? É igual mágica? Não. É com organização e estrutura. Outro nome de chave aqui, ó, e não é de ordenação. Chave primária. Como alguns de vocês já brincaram com essa expressão, já mexeram com alguma coisa de banco, me ajudem aí explicando o que seria uma chave primária para banco de dados. Uma chave única de apenas um dado. Por exemplo, o senhor criou uma tabela de clientes. Sei lá, o cliente João, ele é o primeiro, ele vai receber uma chave única. Essa chave ela não pode ser alterada e tudo que você for procurar pelo João, você, em vez de procurar João, você vai procurar pela chave. Beleza, para ficar mais simples, fala disso em cima de um dos exercícios aí que a gente comentou. Em vez de ir lá para o João, vamos lá para o veículo e proprietário. Tem alguma chave lá ou não? Professor. Tem, no caso deveria ter, né? Deveria não, tá na área de compartilhamento aí, abre o arquivo. Os dois estão lá, para a gente usar. Ó. Me digam aí, tem uma chave primária numa das soluções? Então, CPF. Ele é um dado do mundo real. Então, um colega agora há pouco falou assim, ele é o primeiro, a gente gera um valor. Não gera, não. A gente vai buscar no mundo real. E no mundo real, o CPF é para ser de uma pessoa só. Se tem falcatrua, sacanagem, isso é um problema do mundo real. Não é um problema do seu sistema. Então, o CPF é para ser único por pessoa no Brasil? Sim. Ele seria interessante ser uma chave primária. Por quê? Porque ninguém mais pode ter aquele CPF. Igual a matrícula de vocês no sistema da UNB. Não é para ter nenhum outro aluno, não interessa se foi há 50 anos atrás ou foi no semestre passado, não é para existir nenhum outro aluno que tenha a mesma matrícula que a sua. A ideia que está aqui, ó, nosso objetivo nesse cara é saber sobre chave primária? Não. É saber sobre o acesso direto, trabalhar com arquivos de acesso direto. Então, a gente vai ter uma chave única, e foi a palavra legal que o colega usou no início da fala dele. Então, eu vou identificar um atributo ou um conjunto de atributos. Como seria um conjunto de atributos? É quando eu tenho mais que um atributo fazendo o papel de uma chave. Aí eu tenho, nesse atributo, a garantia que não repete. Exemplo que há pouco a gente deu, falou assim, ó, nome. Aí alguém falou assim, não, mas nome pode ser que tenha um homônimo aí, pode ter nome igual. Então, o nome já é um atributo que está fora dele ter papel de chave primária, nome de pessoa. Mas o CPF já é legal. E por que teria acesso direto? Porque se você abrir o arquivo de proprietário e você tiver o CPF dele, só vai existir um. Aí você vai falar para o seu sistema de arquivo, como eu pedi para vocês usarem o C, vocês têm duas funçõezinhas em C que trabalham com esse acesso aleatório, que vão te levar exatamente assim, abre o arquivo e vai para essa posição lá dentro do arquivo. Então, o que acontece? O cursor que tem dentro do arquivo, na hora que você abrir e mandar ele com F5 ir para uma posição, ele já vai estar exatamente no registro que você procurava. Mas lá no outro exemplo do colega, tinha lá carro, sendo só um atributo que é uma grande string. Como é que procura lá? Não procura com eficiência, não procura. Por quê? Porque tudo lá é uma linguiça guardando um monte de coisa que inclusive pode estar duplicado, triplicado. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que ter. O dado tem que estar lá. Ele tem que estar íntegro. De novo, essa palavra aqui quer dizer, não pode ter dois endereços para uma mesma pessoa. Não pode ter duas chaves primárias para a mesma pessoa
ou duas pessoas com a mesma chave primária. Essa é a ideia de integridade dos dados. Se quebrou a integridade, a culpa é de quem? Do pessoal de banco. Eles fizeram um projeto ruim. Aqui, tem um quadrozinho aí fazendo simplesmente, né, uma comparação para a gente olhar ela mais fácil. Então, desses 3 tipos de arquivo que a gente olhou, reforçando, existem vários. Aí a gente está aqui. Nesse cara, tipo sequencial, vantagem tem, os acessos são sequenciais. Então, na hora que você estiver procurando, vamos supor que está em ordem de nome de pessoas, o arquivo que você abriu. Se ela está em ordem de nome, escrito fisicamente no arquivo, e você vai procurar Maria, você não vai abrir o arquivo e olhar os primeiros registros, porque Maria provavelmente não está entre os primeiros. Então, na hora que achou a primeira Maria, aí você tem que ver, peraí, mas tem uma Maria só ou tem mais? Recupera todas as Marias para a gente mostrar na tela para o usuário. Aí quer dizer que se ele achar a primeira Maria, ele vai recuperar até o fim do registro, do arquivo. Ele pode ter letras com nomes com T, com S. Ele vai aonde tem a primeira Maria até a última Maria. Isso dá um bloco de dados. Ele não vai ficar procurando dentro do arquivo se próximo registro é Maria, não. Próximo registro é Maria, ele vai procurar simplesmente cadê o último registro que não é Maria. Na sequência. Achou? É agora Maiara. Pronto, dali para frente ele não mexe mais no arquivo, ele não liga para o que tem lá. Então, em vez dele mexer num bilhão de registros, ele vai mexer numa pequena porção para achar com velocidade o dado. E olha que a gente está falando do pior dos 3 arquivos que a gente olhou, que é o sequencial. Pior para fazer recuperação de dados. Aqui, ó, operações de modificação. Podem gerar, ter que trocar, né? Mudou o CPF do cara ou o nome, se um dos dois fosse uma chave de ordenação. O que ia ter que fazer? Reorganizar os arquivos físicos, os registros fisicamente no arquivo. E isso é lento, porque ele vai mexer com HD, e o HD é lento, comparado com a memória. E para ele trocar os dados de lugar, ele tem que tirar tudo que ele vai precisar mexer, levar para a memória, para depois ir descarregando no HD, na ordem que aí seria a ordem nova certa. O sequencial indexado, que tem de positivo, usa índice, a estrutura nova aí, que agilizam a consulta e permanecem em memória, que é o índice, porque ele é muito menor do que o arquivo de dados. O índice é para quem usar? A máquina. Não é a ideia, né, que eu brinquei do sumário, não é para o ser humano usar. Então, ele de cara está em binário, está na língua que o computador entende. Ele é um arquivo muito menor, ele não está guardando dado. Ele está guardando, na verdade, um conjunto pequenininho de dados. Não vou comentar agora, que ele vai explicar aqui embaixo. Necessidade das áreas, aí de aspecto negativo, né? Necessidades de área de extensão. Você tem mais um arquivo lá que ocupa espaço, que ainda precisa, se tiver que reorganizar, ele é sequencial. Então, ele também sofre essa consequência que está aqui como desvantagem. E se tiver que reorganizar ele aqui, tem que reorganizar o arquivo de dados e o arquivo de índice. No acesso direto, sem necessidade de índice, não perde tempo, mas tem que preservar a organização do dado numa sequência, né, um aspecto sequencial dentro do arquivo aí que está armazenando. Desvantagem: determinar as funções que gerem menor número de colisões. Colisões seriam de situações iguais, onde ele vai demorar para identificar ou ele não vai conseguir trazer um dado único e sim mais que um. Está aí, né, no parênteses, lá, ó. Consequência do uso de funções não determinadas para a transformação dos valores de chave de acesso e endereços de arquivo. Chave de acesso, outra palavra aí, ó. Chave de acesso é a chave que a gente tem para ir buscar um cara, para ir buscar um dado. Pode coincidir de ser uma chave primária ou não.